o sangue de Jesus Cristo. Há poder neste sangue, há virtude neste sangue, existe uma aliança envolvida neste sangue. Este sangue não é um sangue de um simples homem, mas é o sangue do Filho de Deus. E nós vamos ver algumas coisas acerca do sangue do Senhor dentro da palavra do Senhor nesta noite. Quantos gostariam de ouvir esta mensagem bem atento, ajudando-nos a pregar a palavra de Deus? Levante sua mão assim, vamos exaltar ao Senhor, vamos glorificar ao nome do Senhor nesta noite juntos. Você vai dando glória a Deus e aleluia enquanto eu vou pregando a palavra do Senhor. Você vai recebendo enquanto Deus vai me dando, eu vou lhe entregando o que Deus me dá aqui agora. Vamos neste momento levar a nossa vida numa oração. Vamos levar a nossa vida no clamor, para que o céu se abra e o canal da mensagem possa vir sobre a nossa vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo e único Filho, entregamos nas tuas mãos. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Alemande como nagacharamanda. Terra mandecou charamanda rebianda. Deus tem um mistério profundo nesta noite para desvendar aqui, irmão. Aleluia. Muito se fala de manto, e a gente fica a indagar o que será manto. Irmãos amados, os reis usavam manto. O manto é coisa de realeza. O manto ele está sobre tudo. O manto ele reveste. O manto é o Espírito Santo na vida do crente. Aleluia. Oh glória. Quem quiser sentar pode sentar. Quem quiser ficar de pé pode ficar. Fique à vontade na presença do Senhor. Você quiser sentar, pode sentar, que a mensagem já está começando. Ih, Jesus tremendo. O que o Senhor vai fazer aqui hoje? Meu Deus. Eu disse a essa igreja aqui que eu recebi um renovo nesse congresso. Tem gente que não estava acreditando. Estive pregando esses dias numa igreja, irmão. Nem começamos a mensagem e os demônios começaram a cair no meio da igreja, e o Senhor começou a operar. Ontem aqui uma irmã ficou tão oprimida que ela ficou enferma dentro da igreja. A sua pressão abaixou e os irmãos já estavam pensando em levar para o médico, mas a igreja se pôs em pé, orou, Jesus curou na hora, e aquela irmã continuou glorificando a Deus. E hoje eu não sei o que é que Deus tem para fazer, mas estou disposto a abrir o vaso e deixar Deus usar. Misericórdia, Jeová. Aleluia. O manto ele reveste. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo nos deu a camisa, e no Pentecostes ele nos deu o paletó. Na cruz ele nos vestiu com seu sangue, e no Calvário ele nos revestiu com seu Espírito Santo. Jesus é o doador de tudo. A Bíblia diz que o mundo foi feito por ele, e sem ele nada do que está feito se fez. Jesus Cristo veio à terra, doou a sua vida, doou a sua realeza, doou a sua glória, abandonou tudo para servir de cordeiro, doou a sua vida na cruz do Calvário, doou o seu sangue, doou o seu Espírito, e depois ele enviou o Espírito de vida para nossas vidas.
Aleluia. E Deus tem um mistério profundo aqui para derramar. A palavra de Deus nos fala que também Elias usava sua capa. E Deus tinha uma mistério com a capa de Elias, tinha um mistério ali. E o mistério de Elias era sempre um mistério de fogo. Vejam, senhores, que este homem era um homem de fogo. E nesta igreja aqui, nesta noite, tem fogo. Nesta igreja, nesta noite, tem fogo. Elias tinha um manto. O manto é a capa. O manto, ele aquece. Quando estamos revestidos debaixo do manto do Senhor, quando a seta vem, primeiro tem que passar pelo manto para atingir a nossa vida. E quando chega no manto do Senhor, a seta cai por terra, porque o crente está revestido do Espírito Santo, que é o manto que está sobre a igreja. Aleluia! E eu sei, não preciso perguntar, esta igreja crê que o Espírito do Senhor está se manifestando aqui dentro de uma forma terrível e tremenda. Deixa queimar, viu, irmã? Se sentir vontade de pular no Espírito, dizer glória a Deus, falar em língua estranha, deixa o Espírito Santo te usar nessa noite. Oh, aleluia. Olha o que Jesus está fazendo aí, irmão, olha. Oh, aleluia. Existem, irmãos e irmãs, um significado profundo sobre o sangue de Jesus na Bíblia. Aleluia. Dá quase para não pregar. O sangue de Jesus Cristo, ele veio para nos dar a vitória sobre o pecado. Isso está escrito no livro de Mateus 26, 28. Através do sangue, os irmãos que quiser sentar, pode sentar. Algumas pessoas estão sentindo o poder de Deus, estão de pé, não tem problema. Está recebendo do mesmo jeito. Os que tiver condição, senta para ouvir a mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Não deixa o fogo apagar. É a coisa mais difícil que tem é para acender o fogo. Agora para apagar é fácil. Mas o adversário joga água de um lado e Jesus está pondo azeite do outro aqui nesta noite. Escuta, eu vou te falar, irmão. Eu estou me sentindo tão ungido hoje aqui para pregar. E estou sentindo que a igreja também já saiu do banco duro e já está se sentindo numa região celestial. De uma maneira tão tremenda que eu nunca vi antes. Aqui nesse lugar. Mistério de fogo mesmo, de fogo. Nesta noite aqui, irmão, não precisa nem ser profeta para dizer esta palavra. O que Deus vai fazer aqui dentro vai assustar. Vai assustar a gente aqui. Aleluia! Oh, glória! A palavra de Deus nos fala que também o sangue nos dá vitória sobre Satanás. A Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, livro do Apocalipse é o livro da revelação. Primeiro versículo diz: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelos seus anjos a enviou e a notificou a João, seu servo. E no capítulo de número 12 deste livro tremendo de revelações profundas, revelações estas acerca da segunda vinda de Jesus Cristo e a revelação dos juízos de Deus. No capítulo de número 12, versículo de número 11, está escrito: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Nós temos uma vitória no sangue de Jesus Cristo. Nós temos uma vitória na nossa palavra de testemunho, e nós temos uma vitória em não amarmos a nossa própria vida. Nós vemos que muitas pessoas têm sido derrotadas pelo diabo porque não têm confiado no sangue poderoso de Jesus Cristo. Muitas pessoas têm sido derrotadas pelo adversário porque não têm uma palavra de testemunho. Mas centenas, milhares, muitas pessoas têm sido derrotadas por completo porque estão amando a sua própria vida, estão amando
amando o presente século, estão amando as vaidades da vida, estão amando este mundo. E a Bíblia diz que nós não podemos ter dois senhores: ou nós servimos a Deus ou servimos o mundo. De uma fonte não sai dois tipos de água. Nesta noite, se você ainda não se decidiu, decida-se a quem servir. Quantos aqui persistem ainda, com todas as lutas, servir ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso? Quantos persistem nesta noite, nesta guerra? Mas está difícil, irmão. A prova é grande, você vai continuar. Você tem passado em cada estreito, em cada dificuldade, em cada provação, ainda você quer continuar? Você vai persistir? Apocalipse 12:11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Oh, aleluia! E nós vamos vencer nesta noite pelo poderoso sangue de Jesus. Oh, glória! Este sangue também é uma chave. É a chave que abre o santo do santo. Aleluia! Diz a palavra de Deus no Velho Testamento, segundo o costume judaico, o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano dentro do altar santo do santo. O templo era composto basicamente de 3 partes: o átrio exterior, o interior contendo o altar santo, e mais lá dentro, o mais profundo do templo, era o altar santo do santo. Lá dentro do altar santo do santo estava a arca do concerto, a arca da aliança, com as tábuas dos mandamentos, com a vara de Arão que floresceu e com a porção de maná. Amados irmãos, a arca do concerto é a figura de Jesus. O maná está lá dentro da arca, é a figura da palavra de Jesus. A vara de Arão que estava lá dentro do Santo Santo é a figura da autoridade de Jesus Cristo. O crente que chega só no altar santo, ele se encontra com o castiçal que está no lugar santo. Ele se encontra com as pias que lavavam e purificavam os sacrifícios. Isso mostra que ter uma vida no altar santo é bom, mas melhor é no santo do santo. Porque no altar santo nós somos simplesmente igreja. No altar santo nós somos somente a igreja simbolizada pelo castiçal. Aleluia. Mas quando entramos no altar santo dos santos, a igreja deixou de ser simples igreja, tornou-se sacerdote do Deus vivo. E a Bíblia diz no Apocalipse que o Senhor nos faz de nós reis e sacerdotes. A coisa mais bela que existia no Velho Testamento era quando os sacerdotes iam ministrar no Santo do Santo. Existia um cerimonial, tudo prefigurando o sacrifício e a obra de Jesus Cristo. Sacerdote vestido com as vestes sacerdotais, com peitoral de pedras preciosas, com aquelas vestes por onde descia haviam as romãs, os cachos, carmesim, a cor do sangue estava nas vestes do sacerdote. Do lado do sacerdote estavam as romãs vermelhas ali, simbolizando o sangue do Cordeiro. E quando eu falo no lado do sacerdote, manchado ali o vermelho, o Espírito Santo me faz voar dentro das Escrituras, me leva até Apocalipse capítulo 19, versículo 11, quando o grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele olhou e disse assim: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado em cima do cavalo branco, tem um nome, se chama Fiel e Verdadeiro, peleja com justiça, lá vem ele, montado no cavalo branco, do seu lado está escrito Rei dos Reis, do outro lado Senhor dos Senhores, e a sua veste é salpicada de sangue. Aleluia!
É Jesus Cristo que vem no capítulo 19 do Apocalipse, verso 11. Aí nós voltamos para o Velho Testamento, porque a palavra de Deus é tremenda. Ela leva você para as mais profundezas das antiguidades, lá atrás, no início dos séculos, quando traz uma mensagem para você, para o presente, para aqui, para agora, para este momento. E nós vemos aquele sacerdote, para entrar no Santo do Santo, teria que morrer um cordeiro. E esse cordeiro não poderia ter mancha nenhuma. Esse cordeiro não poderia ter mancha nenhuma. A Bíblia diz que Deus olha do céu para a terra e não vê um justo sequer. Olha do céu para a terra e não vê um justo sequer. Me lembra a palavra que Deus diz a Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Imagino eu que Jesus então é apresentado, o Verbo vivo. João escreve o mistério da Trindade e diz assim: o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. No princípio, o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E nós vimos a glória do unigênito Filho do Pai. Aleluia! O Senhor então escolhe Jesus Cristo, o Cordeiro. Voltamos para o Velho Testamento e vemos aquele sacerdote fazendo o abate daquele cordeiro, tirando o sangue. Ele pega aquele sangue em vasilhas e começa a caminhar, entra pelo altar santo, atravessa o altar santo. Ali está a mesa dos pães asmos, os pães sem fermentos, que só o sacerdote podia comer. É muito bom provar dos pães asmos do Senhor, das coisas sagradas do Senhor, das coisas santas do Senhor. Mas o que diremos do maná que está lá dentro do altar santo dos santos? É a mais profunda comunhão, é o mais puro alimento, está no santo dos santos. Para entrar lá precisa de sangue. Quantos nessa noite gostariam de entrar no santo do santo aqui? Quantos gostariam? Manifeste-se. Você precisa do sangue. Sem sangue não há remissão de pecado. Oi, irmão. O Espírito Santo me mostra assim que tem alguém que entrou aqui dentro hoje com a consciência pesada. E aí o adversário está dizendo para você que você não pode entrar no Santo dos Santos. Porque diz a própria história secular, que se um sacerdote entrasse, um sumo sacerdote entrasse no Santo do Santo, sem estar direito com Deus, sem ter feito expiação por si mesmo e estar em conserto, ele cairia fulminado, morto lá dentro. Porque a glória do Senhor está no Santo do Santo. A glória de Deus não se manifestava no altar santo, a glória de Deus não se manifestava no átrio interior, nem no pátio das mulheres, nem no pátio dos homens. A glória de Deus não se manifestava para fora do templo, nem sobre o templo, nem debaixo do templo. A glória de Deus estava no altar santo do santo. E para nós sentirmos nesta noite a glória de Deus, é necessário entrarmos numa profundidade com Deus aqui. Entrarmos realmente num rolo terrível com Deus aqui nesta noite, para que nós venhamos receber coisa profunda. Para experimentar o maná que está escondido. O alimento que ninguém vê, o alimento que não se vê, o alimento que ninguém come, está lá guardado. Aleluia. O diabo fez uma obra terrível contra a humanidade, mas Jesus Cristo fez uma obra divina a favor da humanidade. Aleluia. Lá no Éden, livro de Gênesis, o homem perde o paraíso, é lançado fora da presença de Deus. Sabe por quê? Por causa do pecado. Ele é lançado fora, é expulso da presença de Deus. Porém, no livro do Apocalipse, que é o livro da consumação, a Bíblia diz: aquele que vencer, eu farei dele coluna no templo do meu
Deus e não sairá mais dali. Aleluia! Aquele que vencer não vai sair mais da presença gloriosa de Deus. O pecado não poderá mais com você. O diabo não poderá tirar você de lá. Você precisa vencer. Aleluia! Lá no Éden, o decreto divino era: por causa do pecado, o homem haveria de comer pão do seu suor. Mas no livro do Apocalipse, a manifestação da graça de Deus através de Cristo Jesus, a Bíblia diz: aquele que vencer, eu lhe darei de comer do maná escondido. O que o homem perdeu em Gênesis, Deus começa a devolver para nós. Aonde está o centro da devolução? Quem é o mediador dessa devolução? É Jesus Cristo. Aonde foi assinado o contrato da devolução do que o diabo tomou? Foi assinado com sangue sobre um monte chamado Gólgota, que quer dizer monte da caveira. Foi lá na cruz do Calvário que Jesus Cristo assinou a nossa vitória. Aleluia! Há poder no sangue de Jesus. Aleluia! Lá em Gênesis, Deus enviou o querubim e uma espada que virava-se por todo o jardim, defendendo o caminho que levava para a árvore da vida. O homem não tinha acesso à árvore da vida, foi distanciado da árvore da vida. Mas olha que coisa tremenda, o que a Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, ela é inspirada por Deus, disse Paulo, toda ela é proveitosa. Lá no Apocalipse a Bíblia diz: aquele que vencer, isso não é coisa para derrotado não, irmão, é para quem vence, será participante da árvore da vida, que está lá no centro da cidade de Deus. Aí você diz: pastor, mas como eu posso vencer? Apocalipse 12:11 diz: eles venceram pelo sangue do Cordeiro. É por este sangue que nós vamos pegar de volta tudo aquilo que o adversário tirou. Já estamos começando aqui na terra e vamos tomar posse de tudo na vida vindoura. É na ressurreição dos mortos, no arrebatamento da igreja. É na segunda vinda de Jesus pisando no Monte das Oliveiras. É quando o Senhor inicia reino milenar na terra. Passa-se 1000 anos, Satanás é solto, engana as nações, é preso eternamente no lago de fogo. Juízo final. Estamos no final do livro do Apocalipse, encontramos então novo céu e nova terra. É ali, no novo céu, nova terra, nova Jerusalém, nova vida, com novos céus, não há mais mar, não há tribulação, tudo que é velho já se passou. É ali que se completa toda a nossa vitória. Aqui na terra nós estamos vivendo batalhas constantes, setas terríveis do adversário vêm contra a nossa vida, mas nós podemos vencer aqui, agora, hoje, pelo poder do sangue de Jesus. Quantos estão sentindo o sangue de Jesus Cristo na sua vida? Eu estou sentindo esse sangue aqui. Este sangue queima, este sangue purifica, este sangue está santificando a igreja nesta noite para participar da ceia do Senhor. Aleluia! Se você não estiver preparado para participar desta ceia, o que dirá da grande ceia daquele dia, irmão? Mas há poder no sangue de Jesus para nos preparar para esta ceia e para aquela ceia também. E lá vai o sacerdote conduzindo o sangue. Ele precisa entrar no altar santo do santo uma vez por ano. Aleluia, ele faz expiação pelos pecados do povo e pelos seus próprios pecados. A cena no interior do santo ninguém sabe explicar, a não ser o sacerdote, porque só entra ele lá dentro. Só um poderia atravessar aquelas cortinas. Amados irmãos, a separação do altar santo com o altar santo do santo não era nenhuma porta de ferro,
Não era nenhum portão de aço, não era nenhum portão de bronze, não era nenhum portão como aquele que Sansão levantou nas mãos da cidade. Era simplesmente um véu. Aleluia. Mas por que é que nenhum homem ousava entrar lá dentro? Oh, porque lá dentro estava a glória de Deus, igreja. O Senhor disse: somente o sumo sacerdote entra aqui. Porque se o homem entrar aqui na minha presença, sem minha ordem, ele morre. Olha que distância que estava o homem de Deus. Ele não podia se aproximar do Pai. É como um filho muito doente que a doença pega e que ele tem que ficar isolado do pai e da mãe. É um sofrimento para os dois, porque o filho quer ver o pai, o pai quer ver o filho, mas não pode. Existe uma barreira entre os dois. A Bíblia diz: os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Mas nesta noite nós estamos falando do sangue que perdoa, que purifica, que santifica, que queima, que levanta, que restaura, que cura, que traz novamente uma comunhão com Deus. Nós podemos entrar no Santo do Santo, pastor. Nós podemos entrar lá dentro, abraçar o Pai, sentir o cheiro do Pai, a glória do Pai, a unção do Pai, o poder do Pai, a virtude do Pai. Exaramande comanaia. Oh, remante corvelegue xaramacai. Oh, aleluia. Você pode entrar no Santo do Santo nesta noite. Há poder no sangue de Jesus. Ninguém ousava atravessar aquelas cortinas. Ou os homens ficavam lá embaixo nos átrios. Sacerdotes ministravam o santo no altar santo. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no altar santo do santo. Lá no templo de Jerusalém. Era desse jeito que funcionava. E a Bíblia diz assim que as coisas do Velho Testamento são figuras da realidade em Cristo. Tudo aquilo era figurativo. Os anos vão se passando. Aleluia. Cordeiros e mais cordeiros eram imolados lá em cima, no monte onde estava a casa do Senhor, lá no Monte Moriá. Ei, a cena já estava até mesmo rotineira. Olhava-se de distante, nos tempos de festas nacionais que reunia todas as pessoas de várias partes do mundo de então. Eram aquelas filas de cordeiros sendo levados ao matadouro, para ser imolado a remissão dos pecados de Israel. Os sacerdotes trabalhavam de manhã à tarde, cuidando de tudo lá na casa do Senhor Deus. Lá estava o fogo aceso no altar. E a ordem divina em Levíticos, o livro dos sacerdotes levíticos, fala acerca do ministério do levirato, dos levitas, dos sacerdotes. Lá estava a lei. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E aquela fila de cordeiro, irmão, derramava-se o sangue, o sacerdote fazia expiação, o povo descia para as suas casas, para as suas cidades e ia embora. No outro ano voltava o povo novamente, sacrificar na casa do Senhor pelos seus pecados. Aí estavam os sacerdotes do Deus vivo. Os homens lá de fora, os sacerdotes de grau menor ficavam ali no altar santo, só de olho. Não podiam atravessar jamais aquele véu. Só o sumo sacerdote sabia o que acontecia lá dentro. Mas começamos a fazer uma viagem pelos séculos. E os séculos vão passando.
A casa do Senhor é tomada no cativeiro de Babilônia. Acaba-se tudo. Passa-se o cativeiro, vem lá Neemias, Esdras e outros, reconstrói o templo do Senhor, Jerusalém. Continua todo aquele trabalho. Chegamos no tempo em que a Bíblia fala, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. A hora já estava marcada no relógio de Deus. O momento já estava designado na sabedoria infinita, na onisciência de Deus. Onisciência é o poder de Deus saber passado, presente e futuro, todo junto. Deus olha Gabriel e diz: Gabriel, desce porque chegou a hora. E lá vem Gabriel que nem um raio, pousa lá em Nazaré. Uma jovem mulher. Como é o nome dela, igreja? Como é o nome dela? Estava lá Maria. Os irmãos estão compreendendo toda a história. E Gabriel olha para aquela jovem e diz: tu conceberás. Ela diz: eu não conheço nenhum varão. E então o anjo olha para ela e diz: tu conceberás. A virtude do Espírito te envolverá. O poder do Altíssimo te envolverá, Maria. Tu conceberás e darás à luz um filho, chamá-lo-á de Jesus, e ele será o Salvador do mundo. O anjo vai embora para o céu. José fica sabendo da notícia, Maria grávida, ele nem tinha casado, era uma defamação total naquela época. José coloca no seu coração, não diz nada a ninguém, nem para pai, nem para mãe, nem para o sogro, nem para a sogra, nem mesmo para Maria. Ele coloca no seu coração naquela noite. José começa a arrumar as traias, começa a arrumar as bagagens, começa a arrumar as malas, e diz: eu vou me embora, não posso ficar nesse lugar, é um escândalo para mim casar com uma moça nessa situação. Ele disse: na onde foi que aconteceu isso? Naquela noite, Deus onisciente e onipotente do céu contemplava a terra, olhou José querendo fugir da raia. Deus então envia o anjo e diz: anjo, vai lá e não deixa esse homem embora, tem um mistério com ele, a obra também é com ele, ele faz parte do plano, e quando nós fazemos parte do plano de Deus, Deus envia anjo, fala, renova, batiza, levanta, confirma, ele fala conosco. Ô irmão, ore pela minha vida para Deus me dar graça de terminar essa pregação. Meu Jesus. E lá chega o anjo e diz assim: José, não temas tomar Maria como a tua esposa, homem. Aquilo que está sendo gerado nela é do Espírito. Aleluia, a obra de Deus é uma obra do Espírito. Jesus Cristo é gerado na nossa vida através do poder do Espírito. Aleluia. José, com todo temor no coração, diz: não, eu não posso fugir. Ele vai até Maria. Maria, nós vamos nos casar. Os preparativos começam. Maria vai visitar sua prima Isabel, que estava grávida de 6 meses. O anjo Gabriel já tinha visitado Zacarias, o sacerdote, e já tinha dito que a sua esposa, em avançada idade, estéril que era, haveria de dar à luz um filho, ia pôr o nome dele de João Batista. Ele seria o precursor do Messias. Me arrepia só pensar nisso. Tudo estava programado. Na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo. Alemanda caramaia. E continuava aquele ritual lá no templo. Era cordeiro que subia, era gente que descia, era sangue de cordeiro que corria, era sangue para expiação, era ensope, era tudo. E o sacerdote todos os dias colocava suas vestes sacerdotais, nos mínimos detalhes, e ia ministrar ao povo de Deus. E lá em Nazaré o rebuliço já estava acontecendo. Deus tinha um mistério agora. Ele iria mudar a história do mundo. Deus agora ia entrar com providência. No tempo da plenitude, Ele haveria de entrar com providência. Iria mudar a história da humanidade. Ele ia mudar até mesmo a contagem dos anos. Jesus Cristo era o Filho de Deus.
Maria se encontra com Isabel. Coisa tremenda é se encontrar com Jesus. Quando as duas se abraçam, João Batista começa a pular no ventre de Isabel, e a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, quando sentiu o toque, o calor daquele feto de poucas semanas que estava no ventre de Maria. A unção de Jesus já estava passando dele para outros. Isabel olhou, sentiu a virtude de Deus e disse assim: bem-aventurada és tu entre as mulheres, bendita és tu, mulher, porque é mãe do meu Salvador. O meu espírito se alegra, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu Salvador, dizia Maria. E as duas começaram a glorificar o nome do Senhor. Mas quem é que ia entender o mistério de Deus? Uma moça jovem, solteira ainda, para casar, grávida. Quem é que ia entender? A lei de Moisés mandava matar apedrejada ela e o rapaz. Por isso ela foi para Isabel. O que eu faço agora? Mas o Senhor Deus lá de cima contemplava toda a cena, e Ele é dono de todas as coisas, Ele faz todas as coisas. Ele continua sendo como sempre foi o Jeová Jiré, o Deus da providência. Providenciou um cordeiro para Abraão, providenciou água no deserto, providenciou maná no deserto, a sandália crescia no pé, a roupa no corpo. Deus é Deus de providência, e haveria de providenciar a libertação e a vitória para Maria também dar à luz. Aleluia. José casa com Maria. Eles descem para Jerusalém no censo, a contagem dos povos da época. O governador pediu, e lá vai o casal. Maria quase nos dias de dar à luz. 9 meses se completando. 112 quilômetros de Nazaré até Jerusalém. Lá descia o casal. Está vendo eles? Quem está vendo eles aí no Espírito descendo para Jerusalém? Quem está assistindo a cena todinha? Oh glória! Viva esse momento! Sinta esse momento sublime em que nós estamos viajando nas Escrituras, igreja. Os pastores começam a sair para a vigília da noite, preparando o rebanho, apacentando as ovelhas. E lá entra um casal estranho em Belém de Judá. Começa a bater na porta das pensões, daqueles hotéisinhos, para poderem passar a noite. E José chega em outra casa e não há vaga. Em outra também não há vaga. E ele com a esposa. De repente Maria, ai, José, eu estou sentindo as dores, José. José diz a ela: meu amor, mas aonde eu vou te colocar? Não há mais nem espaço nas hospedarias. A cidade está cheia de gente que vieram fazer o censo. Não há espaço aonde nós vamos ficar. José, eu não sei, mas arruma um jeito. Eu estou sentindo que é esta noite. E os pastores lá no campo. José então desce, pergunta a alguém lhe indica uma manjedoura. Era como que uma caverna cavada. Eles entram ali dentro. Maria começa a sentir as terríveis dores do parto, como você já sentiu, minha irmã. Aquela santa mulher de Deus também sentiu. Foi quando ela deu à luz. Um choro rompe a madrugada fora. Nunca vi um choro tão ungido quanto o choro do menino Jesus. Aquele choro foi tão ungido que uma estrela brilhou no céu e guiava 3 magos que já há muito tempo tinham saído dos seus continentes para ver o mestre. Tudo estava combinado no desígnio de Deus. Oh, como é glorioso ver as coisas de cima. Quem está por cima vê melhor. Deus estava vendo os magos vindo lá longe. Deus estava vendo Maria e José descendo em Nazaré. Ele via os homens no pasto lá pastoreando as ovelhas. Estava tudo arrumado o cenário. A profecia iria se cumprir. E tu, Belém Efrata, que é pequena entre as nações, de ti sairá o Salvador do mundo, dizia a profecia de Isaías. Aí o mestre olha para as suas escrituras e diz: anjo, me abre essa página. Eu tenho que cumprir a minha palavra. Diz a Bíblia que Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. Ele olha para a Bíblia e diz: nós temos que fazer com que Maria dê a luz em Belém.
E Deus permite tudo. Maria dá à luz àquele menino, põe ele na manjedoura. Sabe o que acontece lá no pasto, quando aqueles homens estão se ajeitando com as ovelhas? Os anjos do céu, um coral celeste aparece. Os pastores olham, e aquele coral começa a glorificar a Deus. Hosana nas alturas, paz na terra. Era nascido o Salvador do mundo, e os anjos estavam cantando. E nesta noite os anjos de Deus estão cantando, porque aqui está o resultado do sacrifício de Jesus. Aleluia! Glorifique a Deus. Vamos adorar Jesus com os anjos agora. Eles elevam a voz para o céu e diz: bendito seja o Cordeiro que foi morto, mas que venceu e que vive para todo sempre. Quando fala de glorificar ao nome do Senhor no Espírito, é difícil não falar língua estranha. Oh, aleluia. Em Jerusalém chega 3 estranhos, cada um de uma localidade do Oriente, montado nos seus camelos, que era o transporte mais comum na época. E aqueles 3 estranhos começam a perguntar: aonde é que nasceu o rei? Nós viemos para ver o rei. Alguém diz: o rei aqui é Herodes. Ele diz: não, nós vimos a sua estrela lá no Oriente, é outro rei do que eu vos falo. Aqueles homens revelados pelo Espírito Santo estavam procurando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para lhe dar ofertas, de incenso. Oh glória! Olhando a divindade de Jesus, oferecer a ele incenso, oferecer a ele ouro, é a pureza, a riqueza do Mestre Jesus, a riqueza da salvação, e oferecer o ouro. Aleluia! Acharam Jesus. Olha o que o Espírito está fazendo aí. É Deus tocando as vidas. Deixa tocar. A pessoa começa a beber dessa água aqui. Daqui a pouco se embriaga com o Espírito Santo. Já não começa nem a falar mais em português. Começa a falar em mistério. Aleluia! Aleluia! Oh glória! E lá estava o menino Jesus deitado na manjedoura. Que coisa linda! Maria e José lá dentro. E aqueles 3 reis chegam. E estes reis se dobram diante de um bebê. Saem e vão embora para o outro caminho, porque Herodes mandou lhe dizer assim: olha, vê lá, onde é que está esse rei aí? Porque rei aqui sou eu. Os reis não voltaram a lhe dar a dica. A perseguição explode. Jesus é levado para o Egito, para se cumprir a palavra que diz: do Egito eu chamei meu filho. Deus chama depois de 2 anos o seu filho do Egito. Lá vem o mestre, José e Maria, Jesus Cristo aprendendo a dar os primeiros passinhos. Vão morar lá em Nazaré, na sua terra. Jesus começa a crescer. E diz a Bíblia, a palavra de Deus, em Isaías 53, rapazinho que já era homem experimentado nos trabalhos, homens de dores. Seu pai morre na sua adolescência, ele só fica com a sua mãe e mais os seus irmãos. Aleluia. A última vez que ele viu João Batista, nem viu, só sentiu no ventre de Isabel. No relógio de Deus, o momento estava chegando. Jesus iria iniciar o seu ministério na terra.
Ele diz: chegou a hora, mãe. Estou saindo de casa agora. Para fazer o que? A obra do Pai. Foi para isso que ele veio. Jesus sai de Nazaré e começa a descer a caminho do Jordão. Eu gosto dessa passagem, a coisa mais linda. Quando ele chega na beira do Jordão, uma multidão muito maior do que essa. Um homem estava lá dentro do Rio Jordão, lá onde vocês foram, irmão. Esse casal que tiveram lá. Aquele povo tudo em volta do Jordão. Muitos talvez aqui ainda não conhecem Israel pessoalmente, mas nessa mensagem você está vendo o Jordão. Quem está vendo, diga amém. A multidão você está vendo? Na beira do Jordão. Um homem lá dentro batizando. Como é o chamava esse homem? Esse povo é tremendo. E ele estava batizando: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Levantava um, vinha outro: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Saía: arrependei-vos. E as pessoas se batizavam ali sob as mãos de João Batista, homem vestido de pele de camelo, roupas rudes, criado no deserto, batizando no Jordão. E vem um galileu, sotaque galileu, jeito de galileu, cabelo de galileu, costumes de galileu, sua fala não negava nada. E ele começa a chegar perto daquelas pessoas, homem simples, não vestia 2 túnicas, nem era de mangas talares, como eram os fariseus que queriam ser tão religiosos, mas aquele homem sofrido, 30 anos de idade, aleluia, começa a descer as margens do Jordão, entra pelo meio da multidão e vai se aproximando das margens do rio. João Batista batizando lá no meio do rio e batizando as pessoas. Quando João Batista se levanta depois de batizar mais um, ele olha, e quando ele olha, ele vê aquele homem caminhando na sua direção. Era o Nazareno. João Batista, quando vê, ele olha para todo mundo assustado, olho arregalado, e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele chegou. Glorifique a Deus pelo Cordeiro de Deus. Glorifique, igreja. Aleluia. Senhor, eu careço ser batizado por ti, vem o Senhor a mim. Jesus olha para João Batista, nunca tinha visto eles face a face, é a primeira vez que os dois se encontram, pode procurar na Bíblia. Ele diz: João Batista, deixa por enquanto, é necessário cumprir toda a justiça, me batiza, João. Jesus é batizado no Jordão. Quando começa a sair do Jordão, aquele homem molhado pelas águas do Jordão, quando ele se levanta do rio e começa a sair das margens, diz a Bíblia que o céu começa a ver um rebuliço. Imagino eu, as nuvens começam a se rodopiar, o céu se abre e uma voz do céu começa a descer, acompanhado vem uma pomba, era o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, vem e pousa sobre Jesus, a voz do céu clama e diz: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Oh glória, aleluia. Jesus ali no Jordão foi batizado com o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, e aquela fila de cordeiros subia, e gente que descia de Jerusalém, e os sacerdotes todos os dias, roupa sacerdotal, detalhes em tudo, manter o fogo aceso, a pia onde se lavava as ofertas, primeiro tinha que sangrar, tinha que tirar o sangue do sacrifício, depois cortar em pedaço, quando haveria de apresentar no altar, teria que queimar o sacrifício,
E Jesus Cristo agora iniciava o seu ministério na terra, cheio do Espírito Santo. Começa a curar, começa a renovar a vida das pessoas. Ele encontra uns homens pescando na beira da Galileia e diz assim: vinde a mim, eu farei de vocês pescadores de homens, me sigam. Aqueles homens sabem que por mistério de Deus, homens escolhidos por Deus, porque quem está de cima vê melhor, e Deus olhava de cima e diz: meu filho, é por aqui. Porque Jesus foi guiado pelo Espírito Santo em tudo, todas as suas palavras, nunca abriu a sua boca para falar engano, diz a palavra de Deus. E Jesus Cristo era guiado em tudo, até mesmo para chamar os discípulos. O Espírito Santo lhe orientou: é esse daí, é aquele ali. Se Jesus não fosse Jesus, ele ia olhar para Pedro na beira do mar da Galileia pescando, e Pedro todo agitadão. Pedro é aquele tipo do camarada estourado, pavio curto, que não está nem aí com nada, de cima do barco, e aquele rapaz gritava: vocês aí, puxa logo essa rede, mas que demora. E Pedro todo espeloteado lá na beira do mar. E Jesus Cristo se aproxima, quando ele vê, ele diz: não, esse homem tem alguma coisa nele que é diferente. Deus tinha escolhido Pedro para ser o apóstolo do Cordeiro. Oh, aleluia. E Deus olhou do céu, igreja, para você que está aqui, para mim, para vocês, pastores. Ele olhou do céu e disse assim: Espírito Santo, é aquele ali, eu tenho uma obra com ele. A plenitude dos tempos de Deus te levantar já chegou, irmão. Ele já te escolheu, Ele já te chamou. Eu sinto o chamado de Deus nas vossas vidas, eu sinto o chamado de Deus em minha vida, eu sinto o chamado de Deus na vida de cada obreiro que está aqui. Você é um escolhido. Mas pastor, eu sou um Pedro, e daí? Até mesmo Pedro, Jesus fez a obra, por que não pode fazer em você que só se parece com Pedro? Eu sou muito rude, não sei nem falar. A palavra de Deus disse assim a estes homens lá no livro de Atos dos Apóstolos: não fique preocupado com o que vocês haverão de falar, porque no mesmo momento o Espírito Santo lhe porá as palavras que deverás de dizer. É a obra de Deus, é uma obra do Espírito. É uma obra do Espírito, igreja. Homem carnal não compreende os mistérios de Deus. Jesus Cristo é condenado por Pôncio Pilatos, é levado até o Gólgota, pelo trajeto da Via Dolorosa, como é conhecido hoje. O cortejo segue até aquele monte, que tinha uma forma de uma caveira, lá em cima do monte. Eles pegam, deitam a cruz e pregam a este Jesus. Os discípulos foram dispersos. Só ficou João no pé da cruz. Lá estava agora o último cordeiro a ser imolado. Haveria de acabar aquele sobe de cordeiro para o Monte Moriá. Jesus tinha profetizado: não vai ficar aqui pedra sobre pedra. O templo de Jerusalém, olha o mistério de Deus aqui agora. Escute isso. O templo de Deus em Jerusalém, no tempo de Jesus, era considerada a morada de Deus. Jesus disse que teria que cair aquilo ali. Por quê? Para que se levantasse a nova morada de Deus, que é a igreja. Hoje o Senhor está habitando em vós. Vós sois tabernáculos de Deus, templos do Deus vivo, casa espiritual. Você é a morada do Pai. Ele está em você e você nele. Jesus Cristo foi quem falou: aquele que estiver em mim e as minhas palavras estiverem nele, tudo o que pedir ao Pai em oração eu lhe darei. Aleluia! A cruz do Calvário é levantada, dores alucinantes no Mestre. O cordeiro estava imolado. Olhavam os homens para a cruz, o que eles viam? Uma simples sentença. Mas diante de Deus
era um sacrifício. Olhando para a cruz do Calvário, o que era diante dos homens, amados irmãos, era uma simples cruz. Era um simples instrumento de tortura. A cruz para os homens naquela época era simplesmente um instrumento de execução, mas diante de Deus era o altar do sacrifício. Quando o cordeiro no Velho Testamento era imolado, diz a Bíblia que o sacerdote pegava com o polegar, molhava no sangue e marcava as 4 pontas do altar do sacrifício com sangue. Lá estava Jesus, sangue na cabeça pelas coroas marcava uma das pontas desse altar diferente. Sangue na mão direita marcava a outra ponta, e mais outra na mão esquerda, a terceira ponta, e sangue nos pés, que escorria dos cravos terríveis, marcava a 4ª ponta do altar. Lá estava o sacrifício perfeito. Deus encontrou alguém, na terra não, mas no céu, que pôde se fazer carne, deixou a sua glória, tomou a forma de homem. A Bíblia diz que Jesus Cristo humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, morrendo e morte de cruz. Por isso Deus lhe deu um nome. Que nome é esse, pastor? É um nome sobre todo nome, cujo nome o céu, a terra, debaixo da terra, os infernos, os demônios, os homens, os anjos, hão de se dobrar e dizer: só o Senhor é Deus. Jesus Cristo recebe o nome porque se humilhou a si mesmo, tomou a forma de um homem, morreu na morte de cruz. Aleluia, aleluia. Naquele momento, diz a Bíblia, em que Jesus levanta o seu rosto ao céu ensanguentado e diz: está consumado. O cordeiro agora morreu. E a Bíblia diz: não há outro sacrifício. Paulo lá na frente ensina a igreja de Corinto e diz: o sangue da eterna aliança. Jesus na última ceia enfatiza: esta é a aliança no meu sangue. 2 grandes alianças Deus fez. Uma com um povo numerado, um povo que tem um nome, que é o judeu, e outra com todas as nações da terra. A primeira aliança e grande aliança de Deus foi no Monte Sinai. Ele deu a lei a Israel. A segunda grande aliança, abrangendo os pagãos, abrangendo os gentios, foi também sobre um monte, no monte do Gólgota. A graça Ele deu no Gólgota. É através da graça de Jesus que nós estamos aqui nesta noite. É através da graça de Jesus que eu posso glorificar ao Mestre por esse sacrifício. É através da graça de Jesus que eu e você vamos participar da ceia. Vamos adorar a Deus por um momento? Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. No Sinai, os homens não puderam chegar próximo do monte, mas lá no Gólgota, Jesus Cristo disse: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. No Sinai, o Senhor Deus se manifestou com tanto poder e glória. Ele se manifestou como Deus, tremeu o monte, chacoalhou tudo, ninguém podia chegar. No monte do Gólgota, Ele se manifesta como homem, para que nós pudéssemos se achegar a Ele. No Sinai, o Senhor bradou com trovões. No Gólgota o sol se escureceu. No Sinai o Deus se manifestou com vida. No Gólgota Jesus se manifestou na morte. Aleluia! Glorifique a Deus. Oh Deus, sinta
Sinta o poder do sangue de Jesus te perdoando hoje. Sinta o poder do sangue de Jesus te perdoando. Receba o sangue. Toma posse do sangue de Jesus. Ele santifica a tua vida. Ele purifica. Aleluia. Poder, 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 poder. A Bíblia diz que começou as pedras a se fender. Houve um terremoto no Sinai. O centurião romano montado no cavalo gritava e dizia: este realmente é o Filho de Deus. Um pagão, um homem que adorava outros deuses, a Zeus, que adorava a Vênus, que adorava a Júpiter, reconheceu que aquele que estava na cruz do meio era o Filho de Deus. O monte tremia e a palavra profética vem no livro de Mateus dizendo: e o véu do templo se rasgou de alto e abaixo. Os sacerdotes olham e espanta. O véu do templo se abre. Por quê? Porque agora a passagem para mim e para você está aberta nesta noite. Vamos entrar no altar santo dos santos, porque o sangue de Jesus já está conosco. Entra agora. Entra, 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 entra. Entra no altar santo do santo agora. Sinta a glória de Deus no altar santo do santo. Sinta o poder de Deus no altar santo do santo. Sinta a unção de Deus no altar santo do santo. O sangue de Jesus está com você. Olha o manto. Olha o mistério de Deus se desvendando, igreja. Come do maná escondido, se deleita. Não era para qualquer um no Velho Testamento. Os sacerdotes olhavam de longe e não podiam entrar na presença de Deus. Mas nesta noite você pode. O sangue já foi derramado. Você tem o sangue de Jesus. Entra na presença de Deus. Entra, entra, entra. Sinta o poder de Deus. Sinta a unção de Deus. Sinta a glória de Deus. Sinta a virtude de Deus. Sinta, sinta, sinta. Ale shakarama kandaragashaya. Terra mancho neguei sharabanagashobria. Meu Deus,